Impressionante, parabéns, tenho recebido muitas solicitações, muitas dúvidas, fico muito feliz, estou só no começo desse projeto maravilhoso. Nossa próxima postagem vai ser o nosso capítulo 2, um capítulo incrível que falaremos dos fenômenos ondulatórios. Quero você comigo nessa nova jornada. E vamos encerrar nossos movimentos periódicos com um assunto que foi a base do primeiro ano. Você com certeza lembra da energia mecânica, né? Isso, muito bem. E lá na energia mecânica, você ainda lembra que tinha a energia cinética? Ah, aquela mesma que mexe com velocidade. Você ainda lembra da expressão? Vamos relembrar comigo? Energia cinética é o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial, você ainda lembra? Tinha duas, não era? A gravitacional, que era massa vezes gravidade vezes altura, e a energia potencial elástica, que é o alvo da nossa questão agora, que é a constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. E você precisa só lembrar de uma coisa, tá? No MHS não tem atrito. Então, no MHS, a energia mecânica permanece o quê? Constante. Você lembra disso? E o que é energia mecânica? Cinética mais potencial. Nós vamos nos restringir à potencial elástica. Então, quando eu estiver falando de energia mecânica, você já sabe. Você vai somar a energia cinética, a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, com a energia potencial elástica, a constante vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Vamos à questão comigo? Vamos lá. Enunciado para as questões 9 a 13. Um bloco de massa 1 kg, preso à extremidade de uma mola ideal e apoiado sobre uma superfície horizontal perfeitamente polida, caracterizando o MHS, sem atrito, oscila em torno da posição de equilíbrio com uma amplitude de 0,10 metros, conforme representa a figura 1. A figura 2 traz o gráfico da energia cinética. Deixando claro, o gráfico é da energia cinética do bloco em função de sua posição sobre o eixo de referência. As figuras nos darão uma noção melhor do que está acontecendo. Ah, agora sim, Carlão, MHS, muito bem. MHS, posição de equilíbrio, né? Posição de equilíbrio, aí ele vai para o menos 10 e depois vai para o mais 10. E aqui embaixo, imediatamente associado aos valores de cima, eu apresento para vocês a energia cinética. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu na nossa questão anterior que a velocidade é máxima no meio, lembra? E que ela é zero nos extremos. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É de se esperar que realmente a energia cinética seja zero. Isso aqui é zero, tá, gente? Energia cinética seja zero, tanto aqui como aonde? Aqui, ó. Ela é zero nos extremos. E no meio, tchan, ela assume a velocidade máxima. E aí, você vê claramente que no meio, a energia cinética assumindo seu valor máximo vale 200 joules. E uma pergunta que surge é, por que o gráfico é uma parábola? Vou lhe responder isso daqui a pouquinho. O que nos interessa, nos extremos, 0 e no meio, seu valor máximo, 200. A energia cinética depende da velocidade. Velocidade 0 nos extremos, cinética 0. Velocidade máxima no meio, energia cinética máxima, 200 joules. Ok? Então, com esses gráficos, vamos lá ao que se deseja. Na posição de equilíbrio x igual a 0, o módulo da velocidade do bloco é... Olha para mim. Energia cinética é o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. No meio, quanto é a energia cinética? Vamos voltar? No meio, quanto é a energia cinética? Vamos lá comigo? 200. Muito bem. E é exatamente o que ele quer, né? Ele quer saber qual é o módulo da velocidade do bloco. Na posição de equilíbrio, onde a energia cinética assume seu valor máximo, 200. Qual é a expressão da energia cinética? Vamos comigo então. Expressão da energia cinética vai ser o quê? Velocidade máxima, isso que eu acabei de frisar para você, ó. Velocidade 0 nos extremos, máxima onde? No meio, caracterizando aí o valor de quanto? 200. Então, fazendo a nossa continha, né? Ó, a massa é 1 kg, a energia cinética é 200 e ele quer a velocidade. Ou seja, é uma questão do primeiro ano, tá? Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Vamos fazer a continha comigo? Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Energia cinética, quanto é? 200. A massa, quanto é? 1. Velocidade, é o que eu quero, ó. V ao quadrado sobre 2. O que é que eu vou fazer agora? O que está dividindo, passa multiplicando. Então, ficamos 200 vezes 2 igual a V ao quadrado. Então, 200 vezes 2 é 400, então V ao quadrado é 400.
Você sabe que a velocidade, a gente trabalha em módulo, por isso que passa só raiz. Se fosse uma questão pura de matemática, a gente teria que colocar V igual a mais ou menos. Se bem que isso não está contrariando o MHS. Porque você sabe que no meio, ora ele vai, ora ele vem. Então, no meio, a velocidade em módulo, raiz de 400, dá 20 metros por segundo. Nessa primeira questão, então, nós temos letra E. Não é verdade? Ó, que ele pede exatamente isso. Qual é a velocidade do bloco no meio? 20 metros por segundo. Legal por enquanto? Fantástico? Então já entendemos como que se calcula a velocidade. Agora a constante elástica da mole eu preciso de muita atenção agora. É verdade. A energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. O problema é que eu não tenho a energia potencial elástica. E agora? Como é que eu vou achar a energia potencial, a constante elástica da mola? E a energia potencial elástica? Lembra dos comentários que eu estava fazendo com você no início da questão? Vamos reproduzi-los aqui. Ó, a energia mecânica do sistema pode ser encontrada na posição central, onde x é zero. Na posição central, realmente x é zero. Então, se x é zero, vamos pensar comigo. Se x é zero, a energia potencial é zero. Porque a energia potencial elástica é K vezes x ao quadrado sobre 2. Então, se não tem deformação, a energia potencial é zero. E a energia cinética é 200. Então, a conservação da energia mecânica me ensinou o quê? Lá no primeiro ano. A energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Como eu analisei na posição central, onde a energia potencial é zero, eu só voltei a energia cinética, ó, que é 200. Eu já sei que a energia cinética é 200 na posição central. E a potencial é zero. Me diga aí, por que é zero? Porque não tem deformação. Então, a gente conclui que a energia mecânica é 200. Mas espera aí. O sistema é conservativo. A energia mecânica sendo 200, ela vale em qualquer ponto. Eita, gostei dessa informação. Quer dizer que a energia mecânica sendo constante... Caramba! Relembre para mim aí, Carlos, a conservação da energia mecânica, eu não lembrava. O que é que diz? Ó, no sistema conservativo, a energia mecânica, que é a soma da energia cinética com a energia potencial, se conserva. A energia mecânica, então, é a cinética mais a potencial. Só relembrando, cinética é essa fórmula que já discutimos e a potencial é essa fórmula. Então, na posição extrema, eu já sei que a velocidade é zero. Sim ou não? Posições extremas, velocidade zero. Então, se eu faço velocidade igual a zero na posição extrema, o x, que é a deformação da mola, vai assumir a amplitude do movimento. Preste atenção, no meio, eu sei que o x era zero e a velocidade é máxima. Nos extremos, já vimos em questões anteriores, a velocidade é zero e o x passa a ser a. Então, se você pega a fórmula da energia mecânica, ó, por que eu estou cancelando isso aqui? Por que eu estou cancelando isso aqui? Você está cancelando isso aqui, gente, porque é extremo, a velocidade é zero. E o x sendo a, eu chego à expressão fantástica da energia mecânica. Olha, tem uma coisa muito legal aqui. A energia mecânica em um sistema massa-mola é sempre dada por essa expressão. Então, veja bem. Se alguém estiver falando em energia mecânica no sistema massa-mola, MHS, a expressão da energia mecânica, você não pode esquecer, é essa aqui, ó. K vezes A ao quadrado sobre 2. Então, olha que interessante. Eu já sei que a energia mecânica é 200. Por que a energia mecânica é 200? Lembra que no meio não tinha potencial e a cinética era 200? Se a energia mecânica é 200, e eu já sei que ela é dada por K vezes A ao quadrado sobre 2, onde eu já conheço A, tchan, 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 olha o que vai acontecer. Energia mecânica K vezes A ao quadrado sobre 2. Em qualquer ponto ela tem esse valor. Então, um esqueminha para você entender o que eu acabei de dizer. Energia mecânica, sempre constante. Nos extremos, cinética zero. E no meio, cinética máxima. Potencial, zero no meio, máxima nos extremos. Observe o detalhe.
A cinética e a potencial fica variando, mas a mecânica sempre é constante. E este gráfico aqui, da energia mecânica, é importantíssimo para você. Observe, a energia mecânica, ela assume sempre o mesmo valor. Por que, hein, Carla? A energia mecânica assume o mesmo valor? Porque ela é constante. O gráfico da energia mecânica é uma reta constante, é uma reta constante, ó. Essa reta aqui que eu vou fazer agora para você, ó. Gráfico da energia mecânica, ó. Essa reta constante. Sempre. E a cinética e a potencial está variando. Olha que interessante. A cinética assume o valor zero aqui, ó. Concorda comigo? Cinética assume o valor zero aqui e aqui. E assume o valor máximo aonde? No meio. Então, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da energia cinética, o de verde. Tá vendo? Zero nos extremos e máximo no meio. E o do gráfico da energia potencial elástica? Ó, fazendo ele para você aqui, ó. Tá vendo? Ele assume valor máximo nos extremos e zero no meio. Mas observe, apesar do verde e do amarelo estar variando, a mecânica, que é esse traço mais grosso amarelo, permanece constante. Qual é o valor dela? 200 joules. Agora sim, de posse de toda essa parte teórica, é só usar essa fórmula aqui, ó. Energia mecânica sendo 200, sempre é K vezes A ao quadrado sobre 2. Então, se eu substituir agora, ó, os valores, vamos lá. Quem é o A? 0,10. Estou colocando em notação científica. 0,10 é a mesma coisa que 0,1, que é a mesma coisa de 1 sobre 10. Que aí, nas aulas de potenciação, você sabe que é 10 a menos 1. E a energia mecânica é 200. Vamos calcular o K. Olha só como é que a gente faz. Vige, calma. Passo a passo. As grandes conquistas da vida são conquistadas passo a passo. Então vamos lá. Energia mecânica é 200. O A, 10 a menos 1. Vamos fazer bem devagarinho comigo? Vamos lá. O que é que eu fiz com esse 2? Comigo. Vai lá. Passa multiplicando. Beleza. Então esse 2 passa multiplicando 200. 10 a menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes 2. Fica quanto? Menos 2. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? 200 vezes 2, 400. K vezes 10 a menos 2. Aí o que foi que eu fiz aqui? Eu vou fazer uma jogada bem interessante. O 400 eu vou botar 4 vezes 10 ao quadrado, ó. Então, eu vou botar 10 ao quadrado para poder ficar parecido com esse aqui. Então, como 400 é 4 vezes 10 ao quadrado, eu agora só vou trocar de lado. Bem devagarinho, ó, só trocando de lado. Não estou fazendo nada, viu, gente? Só trocando de lado os dois, ó. Só trocando de lado. Então, fica como? K vezes 10 a menos 2 igual a 4 vezes 10 ao quadrado. Aí, esse 10 a menos 2, ó, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Opa, não troca o sinal. Hã? Troca não. Gente, se uma coisa multiplica e passa dividindo, ela passa com o mesmo sinal. Então, é lógico que 10 a menos 2 passa 10 a menos 2. Só que agora acontece uma coisa muito legal. Ó, você deve lembrar que toda potência negativa, quando sobe, quando sai da escuridão, que é o negativo, e recebe a luz, que é o positivo, troca de sinal. Então, o 10 a menos 2 aqui, ó, quando ele subir, ele sobe 10 ao quadrado. Né, ó? 10 ao quadrado subiu. Então, é lógico que 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, lembrando das aulas de potenciação, conserva a base, soma os expoentes. Então, você vai ter 4 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Respire aí, respirou? É. Exige muito de você, né? Aluno salesiano é aluno comprometido com o sucesso. Precisamos ter essa ênfase em matemática para levar as suas conquistas. Ó. Quem é o K? 4 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Achei a constante elástica. Verdade? E aí? A nossa próxima etapa da questão. A questão 11. Qual é a intensidade da força que a mola exerce no bloco na posição 0,10 metros? Está aí as alternativas. Apenas uma retificação importante, gostaria que você fizesse isso, tá? Você não tem isso aqui, tá? Então, por favor, ó, risque isso. É apenas Newton, em todas as alternativas. Então, é para você deixar só assim, tá? 2 vezes 10 a quarta Newton. Esse metro não existe em nenhuma. Grife aí e anule isso aí. É só Newton porque está pedindo força. Aí eu pergunto a você, se ele está pedindo força,
Será que você lembra da lei de Hooke? Sim, professor, aquele dos Vingadores. Não é aquele bicho verde, não é não. É Robert Hooke, isso aqui é outro. A força elástica é K vezes X. A constante elástica, que você acabou de calcular comigo, na 10 vezes a deformação. Então ele quer aonde? Ele está pedindo a força aonde? Na posição 0,10. Ou seja, como ele quer na posição 0,10 e você já calculou no item anterior o K, então, ó, veja, eu tenho o K e agora tenho o X. Então, o que é que eu vou fazer? Se a fórmula é Kx, né, ó, vem lá do primeiro ano isso aqui, então você vai dizer que a força elástica é o quê? Vamos lá. K vezes X. O K e o X. Vamos multiplicar comigo? Vamos lá. 4 vezes 10 a quarta. Está aqui, ó. 4 vezes 10 a quarta. E a deformação, que é a amplitude, né? Na posição 0,1. Que aí eu já transformei, eu já tinha feito isso, 10 a menos 1. Quando você multiplicar 4 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 1, me ajuda aí a galera da matemática. Eu conservo a base e o quê, ó? E o quê? Somo os expoentes. 4 com menos 1 dá 3. Então, letra C. 4 vezes 10 a terceira, Newton, né? Você já riscou lá o metrozinho. Então, isso aí é o valor da força elástica. Beleza? E aí, o que é que pede na 12? A energia potencial elástica armazenada na mola na posição 005. Ei, você não já tem o K? E agora ele não está dando X? Caramba, Carlão, é fácil mesmo. É só lembrar da fórmula da energia potencial elástica. Isso aí, cara, você está por dentro. Já tem o K e o X? Então vamos fazer isso. Olha que legal. O diagrama das energias, ele quer saber o quê, gente? Eu apenas coloquei aqui só para enfatizar. A energia potencial, ele quer nessa posição aqui, ó. Então ele quer saber quanto é a energia aqui, ó. Tá certo? Vamos só ativar aqui a nossa função. Ele quer saber quanto é a energia aqui. Nessa posição aqui, ó, 005. Tá vendo aqui a energia potencial? Só um detalhe que você vai ver que a gente vai precisar na outra, que na outra ele vai pedir a cinética. Então vamos calcular a potencial logo? Vamos lá. Como é que a gente calcula a potencial? Qual é a formulazinha? Deu K e deu X. Aí, ó, o detalhe, ó, 005, ó, tá vendo, ó, duas casas, menos 2. Então, tem um K e tem um X. Vamos jogar na fórmula? Qual é a formulazinha, ó? K vezes X ao quadrado sobre 2. Observe. A fórmula é fácil, precisamos só desenvolver a matemática. Quem é o K? 4 vezes 10 a quarta, já calculamos. Vamos grifando aqui, ó, 4 vezes 10 a quarta. Quem é o X? 5 vezes 10 a menos 2. Só que tá ao quadrado, né? Então vamos devagarinho, ó, o que é que eu vou fazer? 4 vezes 10 a quarta, 5 ao quadrado, diz aí pra mim, beleza, 25, parabéns, meu irmão. Menos 2 ao quadrado, menos 4. Por que é que eu tô colocando de vermelho o 4 e o 25? Porque eu queria que você fizesse essa conta pra mim, tá? Ó, 4 vezes 25, faz aí pra mim, 4 vezes 25, 100, muito bem. E o 10 a quarta, multiplicando 10 a menos 4. Só que 100 vai dividir o 2. Por quê, hein, gente? Quem lembra? Esses dois aqui vão morrer, né? Um expoente positivo e um negativo multiplicando morre. Iguais? Então, 100 dividido por 2. Quanto é a energia potencial? 50 joules. Espera aí, calma. Essa é a energia potencial elástica na posição x igual a 0,05 metros. Mas olhe só agora a pergunta que é feita na sequência. Olha a pergunta que é feita na sequência. A energia cinética nessa mesma posição. Você deve estar achando estranho ter botado aquele gráfico, né? Já que eu podia ter calculado direto a potencial elástica. Vamos voltar para o início da nossa apresentação nessa questão final. Você sabe que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Quanto é a mecânica? 200. Nós já calculamos isso. Acabamos de encontrar que a potencial é 50. Então pensa comigo, faz essa conta para mim. Se a mecânica é cinética mais potencial, e você sabe que a mecânica é 200 e a potencial você achou 50, de novo, cinética mais potencial é mecânica. Já sabe que a mecânica é 200. Achamos que a potencial é 50. Ah, professor, 150. Show, nota 10, valeu, você é fantástico. A energia cinética vai ser 150. Peraí. Explique melhor isso aí para mim. Utilizando a conservação da energia mecânica. Ó, de novo. Quanto é a energia mecânica? Já tínhamos calculado, 200. Quanto é a energia potencial nessa posição? 50. Fizemos agora na questão anterior. E ele quer saber a cinética. Galera, deixa eu lhe pedir uma coisa.
Qual é o número que somado com 50 dá 200, hein? Parabéns, 150. Então, sem querer complicar matematicamente, a energia cinética vale 150 joules, confirmando aí realmente a letra A como resposta correta. É evidente que você precisa observar com muita atenção o que eu acabei de dizer. No gráfico está nítido. Ó, eu queria que a câmera focasse aqui para mim. A energia cinética acabei de achar quanto? 150. A potencial, 50. Mas você sabe que se eu somar as duas dá 200. Então, olha o que é que está acontecendo. A soma da cinética com a potencial sempre vai dar 200. E isso vai acontecer, gente, em qualquer ponto ao longo dessa curva aqui, ó. Então, numa linguagem mais popular, quando uns perdem, outros têm que ganhar. Então, é por isso que o tempo todo, quando você soma essas duas linhas de baixo, você tem a mesma energia mecânica. Preste atenção que isso deve ser o que o Enem vai lhe cobrar. O Enem vai saber, vai querer saber de você, se você consegue compreender que a mecânica não muda, sendo sempre o valor 200 joules, ok? E eu gostaria de encerrar agora com uma observação que, na realidade, corresponde à questão 23 do livro, na página 26. Um aluno me perguntou hoje pela manhã, e aí eu resolvi fazer essa observação. Nós terminamos a questão, mas eu queria dar essa observação final, que é exatamente a questão 23 da página 26 desse material extraordinário. Inclusive, gente, um material espetacular da Rede Salesiana, um material altamente atualizado, um material digital, é que faz toda a diferença. Você vai lá para o seu livro digital, isso vai fazer a diferença e você vai conquistar o seu objetivo. Então, ó, ele quer saber isso aqui, ó que interessante. Então, ele quer saber qual é o ponto em que as duas curvas se igualam, ó. Tá vendo, ó? Vamos ativar de novo aqui, ó. Qual é o ponto em que as duas curvas se igualam? Ou seja, ele quer saber o cruzamento. Observe que esse cruzamento tanto ocorre ali como aqui, né? Quando é que a cinética fica igual à potencial? Olha como é simples para você fazer essa questão. Ó, o que é que você vai fazer? Você sabe que a energia mecânica é cinética mais potencial. Mas o que é que ele quer? Que a cinética seja igual à potencial. Então, no lugar de EC, você bota EP. Opa, entendi não, professor. Vamos lá de novo, ó. No lugar de EC, você vai botar EP, porque são iguais. Então, a energia mecânica vai ficar o quê? EP com EP. Oxi, 2 EP. É mesmo, gostei. Você é fantástico. Qual é a energia mecânica? K vezes A ao quadrado sobre 2. Por quê? Lembra que eu já frisei isso? K vezes A ao quadrado sobre 2. E a potencial? Kx ao quadrado sobre 2. Então, olha. K vezes A ao quadrado sobre 2, que é a mecânica. Kx ao quadrado sobre 2, que é a potencial. É evidente que você já observou que eu posso fazer o que aqui, ó? 2 mata 2, né? Então fica o quê, ó? Sim, além de 2 matar 2, eu ainda posso dizer que o K mata o K. Vixe, como tem assassino nesse negócio. Então A ao quadrado é 2x ao quadrado. Então x ao quadrado, ó, esse 2 que está aqui, ó, vai passar dividindo, tá vendo, ó? Então x ao quadrado fica A ao quadrado sobre 2. Matemática básica, quero você comigo agora. Uma coisa ao quadrado, quando passa para o outro lado, raiz. Mais ou menos, já percebe porque é mais ou menos, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Será que você consegue já ter essa percepção que é mais ou menos? Existe outro ponto aqui, ó. Esse aqui é negativo e esse é mais. Então, realmente, existem dois valores de x. Um positivo e o outro negativo. A matemática foi buscar. Não é lindo isso? A matemática diz, física, eu sei onde está o outro, eu vou encontrar para você. Que coisa maravilhosa. Então agora, ó, o que é que acontece? Já que eu tenho essa informação que x é igual a mais ou menos a ao quadrado sobre 2, preciso só trabalhar um negócio aqui, ó, que uma coisa quando está ao quadrado saindo de dentro da raiz, vai ficar A, ó. Acompanhe comigo? Vamos lá? Voltando? Então, como é que vai ficar? Ó? X igual a mais ou menos ao quadrado sobre 2, eu só fiz repetir, tá? Estou repetindo para ficar mais claro para você. Então, repetir. Aí, quando sai, ó, fica raiz de A ao quadrado sobre raiz de 2. Aquela propriedade em que eu divido a raiz em cima e a raiz embaixo. Então, raiz de A ao quadrado, o que é que acontece? Na prática, 2 divide 2, fica só A. A sobre raiz de 2. E para não esquecer da radiciação, quando eu tenho raiz embaixo, multiplico em cima e embaixo pela raiz de 2. E aí fica A raiz de 2 sobre 2. Como A é 0,1,
Quando você faz essa conta aqui, ó, 0,1 vezes raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sendo 1,4, você obtém mais ou menos 0,7A. Eu quero que você preste muita atenção porque 0,7A. Não sei se eu consegui colocar no próximo slide. Não coloquei, mas a gente pode voltar aqui. Por que é mais ou menos 0,7A? Agora você vai entender. Ó, quando a gente apagar tudo aqui, você percebe o quê? Aqui é A. 0,7 está bem pertinho de A. Então, existem dois valores em que as energias são iguais. 0,7A, bem pertinho do A, e menos 0,7A, bem pertinho do menos A. Quer uma notícia boa? Sempre vai ser nesse valor. Epa, peraí. Quer dizer que é sempre esse valor? Sempre, foi o que eu acabei de fazer para você. Olha que coisa maravilhosa no livro. O livro já manda você ter um resultado para que você nunca erre. E aí, o resultado é sempre A raiz de 2 sobre 2 ou 0,7A, ok? Por que mesmo 0A raiz de 2 sobre 2? Vamos lá, localizar onde é que está, ó. Onde é que está a nossa resposta final? Está aqui, ó. A raiz de 2 sobre 2, mais ou menos, tá? Fico à sua disposição, Portal Futuro, Rede Salesiano. Se encontraremos em breve com o nosso capítulo 2. Um grande abraço, fica com Deus, que Dom Bosco lhe acompanhe. Tchau!